A frase nerf em mineiro virou praticamente um mantra dentro da comunidade de Clash Royale. Todo mundo já repetiu, já riu e transformou essa frase em um meme da comunidade. Só que poucas pessoas realmente pararam para pensar de onde veio isso. Será que você entende o real motivo por trás disso? Ou então você só fala porque acha engraçado? Hoje, a ideia é fazer você entender porque o mineiro sempre foi um dos maiores pesadelos da Supercell. E isso não é por acaso. Estamos falando de uma carta que custa apenas 3 de elixir, o mesmo valor de outras unidades comuns no jogo, como o Cavaleiro, só que entrega um valor completamente absurdo com um esforço mínimo. O verdadeiro problema não está apenas no dano, mas na essência da carta, na mecânica que quebra as regras básicas do jogo. O mineiro pode surgir exatamente aonde você quiser, qualquer lugar e qualquer momento, e isso muda completamente o jogo. Basta o adversário dar uma moscada, se distrair por meio segundo, ou então demorar a matar o mineiro, que o dano na torre é garantido. Você pode achar que é pouco, que parece um dano inofensivo, até porque muita gente olha pra isso e pensa, ah, esse gordinho não dá nada de dano na torre. Só que isso, meu amigo, é um erro clássico que muita gente, quase todo mundo já fez. Quando você ignora o mineiro, ele causa quase o mesmo estrago que um foguete na torre, só que custando metade do seu elixir. E isso hoje, porque no passado ele era muito mais forte. Atualmente, ele causa apenas uma fração do dano total nas torres. Antes, esse valor era muito maior, tão maior que a Supercell foi obrigada a cortar quase pela metade o dano nele nas construções. Só isso já diz tudo sobre o quão quebrada essa carta é e quão quebrada ela já foi. Poucas cartas na história do jogo precisaram de um ajuste tão drástico para não dominar completamente o meta. E você sabe o mais irônico disso tudo? Mesmo depois de tantos nerfs, o mineiro continua firme, forte e presente. Até hoje, existem decks de controle onde ele não é um complemento, mas sim um ataque principal. A base inteira da estratégia gira em torno dele. Então, surge a pergunta inevitável, se mesmo reduzindo o dano direto na torre ele continua forte, como diabos a gente vai nerfar essa carta? A resposta parece simples à primeira vista, é só continuar diminuindo o dano na torre. Só que aí surge outro problema, um problema ainda muito mais profundo. Em decks de controle, o mineiro raramente é utilizado apenas para bater na torre. Ele funciona como um escudo ambulante, um tanque estratégico que absorve dano, enquanto outras cartas, como quebradores de muro ou então balão, avançam livres, leves e perigosamente até a sua torre, explodindo na sua cara sem piedade. E isso acontece por dois motivos. Primeiro, pela liberdade absurda de posicionamento que só essa carta tem. Segundo, pela quantidade de vida completamente desproporcional ao seu baixo custo de elixir. E aí que a gente entende porque nerfem o mineiro deixou de ser apenas só um meme, não é exagero, não é um drama, é o reflexo de uma carta que desafia o equilíbrio do jogo desde sempre. E meu amigo, até hoje ninguém conseguiu realmente domar e conseguiu realmente balancear essa carta. Hoje, no nível de torneio, o mineiro conta com mais de 1.200 pontos de vida. Pra você ter uma noção, isso é praticamente a mesma resistência da mini P.E.K.K.A, um pouquinho menos, mas ainda assim é coisa demais para uma carta que só custa 3 de elixir. Essa quantidade de vida permite que ele segure pancada, distraia tropas, puxe torres e atrapalhe praticamente qualquer coisa que apareça no caminho. E meu amigo, eu repito, tudo isso pagando apenas 3 de elixir. E aí que muita gente se pergunta, beleza então, mas por que a Supercell simplesmente não reduz a vida da carta? E a resposta é simples e cruel ao mesmo tempo. Se fizerem isso, o mineiro praticamente vai ficar inútil. A vida alta do mineiro não é exagero gratuito, ela existe porque faz parte do papel dele dentro desse jogo. Ele precisa aguentar dano para cumprir a sua função. Se você transforma a vida dele em papel, ele deixa de distrair, deixa de tancar e deixa de abrir espaço para outras cartas. Basicamente, ele deixa de ser útil. A partir desse ponto, seria mais honesto simplesmente apagar essa carta do jogo. E é isso que transforma o mineiro em um verdadeiro pesadelo para o balanceamento. Qualquer ajuste nele gera um efeito em cadeia. Se você mexe no dano, afeta diretamente em decks de controle baseado no mineiro. Se você mexe na vida, destrói combinações com quebra-muro e balão. Se você tenta alterar a mecânica de posicionamento, você arranca a alma da carta. Tira tudo aquilo que o mineiro faz ser o mineiro. Mas aqui entra um detalhe que muita gente ignora. Em algum momento, a Supercell vai ter que nerfar essa carta. E quando eu digo nerfar, eu não falo só de nerf, mas também de buff. Porque olhando com frieza, hoje ele não está tão quebrado assim. E isso não faz dele uma carta ruim, muito pelo contrário, o mineiro continua funcionando porque pune erros. Ele não vence partidas por status absurdo ou então números injustos,
mas porque ele castiga jogadores desatentos, decisões mal pensadas e micro-erros que passam despercebidos. É por isso que ele sempre continua aparecendo no top global, nos desafios e até em torneios oficiais, porque o Mineiro não depende do meta, ele se molda ao meta. Em 2016, você utilizava Mineiro com veneno. Em 2018, ele amassava todo mundo com a P.E.K.K.A controle. Hoje, ele reina com os quebradores de muro. O jogo muda, cartas vêm, cartas saem do jogo, mas sempre existe um deck com Mineiro pronto para infernizar a sua vida. Ele é tão flexível que ajustar sem quebrar é quase uma missão impossível, e justamente por isso que eu trago nesse vídeo pra você um deck com Mineiro e quebra-muro, que é simplesmente um dos decks mais fortes do meta, um deck utilizado também pelo nosso querido Mohamed Light, que não é muito fã do Brasil, só que simplesmente amassa e destrói qualquer um com esse deck. Esse deck tem uma mecânica simples, é você segurar, defender, jogar na paciência e conseguir amassar, e se liga só nessa partida que eu ganhei com esse deck, mostrando que se eu ganhei essa partida você pode ganhar qualquer uma. Eu estava a uma partida de pegar campeão real no Clash Royale e já me aparece essa lenda aqui, com Mega Cavaleiro 3 estrelas e P.E.K.K.A 3 estrelas no perfil, então você já sabe que esse cara gosta de um negócio bem grande e grosso. Nessa partida aqui em específico eu não estava jogando de Trifecta, eu estava jogando de Mineiro controle, e meu amigo, se liga na aberração que tá vindo pra cima de mim. Um Mega Cavaleiro evoluído, um Mega Cavaleiro normal, uma P.E.K.K.A, um lenhador evoluído, e se liga nessa defesa que eu fiz, meu amigo, eu não tomei nenhum dano na minha torre e fiz a defesa praticamente perfeita. Essa partida aqui estava impossível de conseguir ganhar. O cara tinha uma defesa insuportável de jogar contra. O cara tá vindo com o Mega Cavaleiro, já recuou um lenhador lá atrás. Eu gasto meu mineiro pra me dar naquela catucada lentinha na torre dele. E ele já me joga novamente uma P.E.K.K.A. Já arma minha defesa, colocando um canhão recuado, coloco os Larry só pra chamar a atenção do lenhador. Consigo defender novamente sem tomar nenhum dano. O deck desse cara aqui é uma aberração total, um dos bridge de spam mais doença avançada que eu já joguei. Ele usa Mago Elétrico, Pequeno Príncipe, Mega Cavaleiro, Espelho, e meu amigo, o cara começa a tacar tudo na ponte e eu só jogo tranquilo fazendo a defesa. Coloco outra mosqueteira na arena, coloco o Mineiro para chamar a atenção do Mega Cavaleiro, coloco o Cavaleiro para chamar a atenção do Mega Cavaleiro e novamente eu faço a defesa sem tomar nenhum dano na torre. O cara tem um deck apelão do caralho e não consegue encostar na minha torre. E olha que nessa partida aqui eu nem estava com todas as minhas cartas nível 15, porque os meus quebradores de muro estavam nível 14. Tá com o meu Mineiro novamente pra me dar uma catucada na torre desse safado e ele já ataca Mega Cavaleiro novamente. Cara, essa partida aqui eu simplesmente destruí esse cidadão. Eu tô ligado que eu só jogo de Trifecta e tal, mas falando sério aqui com vocês, irmão, se liga no amasso que eu fiz nesse cara. A partida entrou no triplo de Elixir e ele tentou fazer push dos dois lados com dois Mega Cavaleiro. Eu chamo a atenção do Mega Cavaleiro da esquerda, do lenhador da esquerda com o meu canhão e com o meu cavaleiro, coloco o Mineiro também para chamar a atenção. Novamente eu faço a defesa sem tomar nenhum dano desse animal. Faço um contra-ataque com o Mineiro pra ele dar aquela catucada violenta, o cara já tá com outro Mega Cavaleiro, e agora que o bagulho entrou no 3x, você sabe que o pau vai torar. Ele já me gasta uma P.E.K.K.A na frente do Mega Cavaleiro, chama atenção com os esqueletos, coloca um canhão, gasta o meu cavaleiro em cima do lenhador e ele é simplesmente obliterado, chama atenção do Mega Cavaleiro com os quebra-muro, o Mega Cavaleiro tá voltando, coloca o Mineiro pra conseguir defender a P.E.K.K.A, chama atenção dela novamente com outro cavaleiro, e o cara continua atacando tudo na ponte, e eu consigo finalizar essa partida sem tomar nenhum hit na minha torre. O único dano que esse cara conseguiu foi na base das vinhas e da fúria do lenhador. Esse cara foi simplesmente amassado. E isso, meu amigo, isso não é Trifecta, mas isso é Mineiro controle.